Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Estou começando o programa Palavra Viva com a apresentação do evangelista Milvo. Irmãos, o propósito do nosso programa é a pregação e leitura da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Não prego placa de igreja, nem CNPJ, não peço dinheiro de ninguém. Tá assim de gente aí que só quer dinheiro, pedindo dinheiro aí toda hora, pregando a palavra, mas para obter retorno financeiro. Eu faço para cumprir o ID do Senhor Jesus. Amém? A leitura de hoje está em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Senhor Deus, em nome de Jesus, te apresento a palavra que será lida e pregada agora. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós temos que imitar o nosso Deus, fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. E andar em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício. E devemos andar em amor, entendeu? Fazendo aquilo que o Senhor Jesus fez, da forma que o Senhor Jesus fez. Glória a Deus. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então que a gente possa ser imitadores de Deus, do Senhor Jesus, fazer a vontade de Deus e pregar a palavra de Deus, levando libertação aos cativos e oprimidos. Aí vem agora, irmãos, o que é que não pode ter? O que é que está escrito que não pode ter? Então nós temos que ser imitadores de Deus, levar o amor, pregar a palavra de Deus, compartilhar, ganhar almas para o Senhor Jesus, né? Levar a libertação aos cativos e oprimidos, despedaçar o jugo, né? Expulsar demônios, curar enfermos e fazer a obra de Deus. Mas aí vem o versículo 3 e fala o que é que nós não podemos fazer. Mas a fornicação, e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Então, que essas coisas pecaminosas não podem fazer parte da nossa vida, irmãos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Então, nós não podemos participar dessas coisas, irmão. Nós somos santos, santificados pelo Senhor, salvos pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Temos que levar uma vida de santidade. Então, a fornicação, a impureza, a avareza, não pode haver. Dentre nós somos servos de Deus. Ainda não é bom nem nomear, nem falar sobre isso, sobre esse assunto, a não ser para ensinar. Nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos esse tipo de conversa que seja fornicadora, impura ou avarenta. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, todo avarento é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então se a pessoa está contaminada, e ele é um fornicador, ou é um impuro, ou é um avarento, que é um idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vai queimar no fogo do inferno. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vos vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então tá aí, ó. Ninguém vos engane. Porque a pessoa pensa assim, estou sozinho, estou no escuro, ninguém está vendo, eu vou fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus. Deus se ira, meu irmão. E a ira dele vem sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Então quem é filho da desobediência vai aguentar a consequência da ira de Deus. Então por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que coisas? Fornicação, impureza, avareza, torpezas, tolices, zombarias, o fornicador, o impuro, o avarento, o idólatra. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, como servo de Deus, você não pode nem ser companheiro. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque no outro tempo erais trevas. Então antes, no outro tempo, você era trevas. Porque você não tinha o Senhor Jesus. Nós aqui éramos, todo mundo que não confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador ainda é trevas. Mas aquele que já confessou o Senhor já foi trevas, deixou de ser.
Porque no outro tempo erais trevas, escuridão, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então nós não podemos vir a ser filhos de Deus e andar como os filhos do inferno, nas trevas, fazendo tudo que agrada o corpo, a carne, e apoiando e aprovando as coisas erradas. Porque vai trazer a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando-o que é agradável ao Senhor. Então o Espírito, o fruto do Espírito Santo, aprova o que é agradável. Nós temos que fazer aquilo que é da vontade de Deus, e não a nossa. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, aprovando sempre só o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, antes, não comuniquei com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Se você não condena, mas você aprova, você é cúmplice. Porque o que eles fazem oculto, o que eles fazem escondido, até dizer que eles fazem aquilo é torpe, é feio, é vergonhoso. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Nada fica escondido. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como loucos, mas como sábios, na sabedoria da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Não tem sabedoria fora da palavra de Deus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então nós não podemos andar como nécios, como loucos, participando dessas coisas, ou apoiando, aprovando essas coisas, ou tendo amizade, comunhão com as pessoas que praticam tais coisas. Nós temos o quê? Que condená-las. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não comuniquei, não tenha participação, não apoie, mas antes condenai-as. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Porque o importante, irmãos, é estarmos no centro da vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor. Porque se não estivermos, está bem claro aqui, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então não vos embriagueis, não beba vinho, bebida alcoólica, não vos embriagueis. Não quer dizer que você não pode beber, beber não é pecado, embriagar é pecado. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, você tem que estar reunido com pessoas que falam o quê? Em salmos, em hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no coração. Sempre dando graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. E sempre agradecendo a Deus em nome de Jesus, que é o Senhor, Filho de Deus que morreu por nós. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, sujeitando quer dizer fazendo de tudo para ter comunhão, fazendo sua parte, né? Para ter comunhão, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, naquilo que a palavra de Deus manda que a gente faça. Então essa é a palavra, meu irmão. Qualquer fornicação, impureza, avareza, torpeza, tolice, zombaria, avarento, o impuro, o fornicador, nós não podemos ser seus companheiros, está escrito na Bíblia. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz.
A luz não combina com as trevas. Andai como filhos da luz. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então você não pode aprovar as obras das trevas, você tem que condenar. Porque é isso que nós viemos, irmão. João Batista foi isso. Falava assim, raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então nós somos luz do mundo e sal da terra. Devemos pregar a palavra de Deus e não apoiar as coisas erradas. Por mais conveniente que seja, por mais benéfico que seja, não devemos apoiar as coisas erradas. Mas antes, falar das coisas de Deus e que a luz de Deus, do Senhor Jesus, seja manifesta. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós nessa palavra. E você que está nessa palavra aqui, ó. Você que é um fornicador, um impuro, um avarento, que mexe com, que faz torpezas, tolices, zombarias, zomba das coisas de Deus. Arrependa-te agora, antes que seja tarde, porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou você se arrepende agora, aguenta, presta bem atenção, ou você se arrepende agora, aguenta a ira de Deus. Porque por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então tá aí a palavra. Se você quiser continuar no caminho torpe, na fornicação, na impureza, você que é conhecedor da palavra, você que é ímpio, está ouvindo pela primeira vez e agora conhece. Se você continuar nesse caminho, você vai tomar cepada. Porque a ira de Deus virá sobre você. Mas você que já é um servo de Deus e já conhecia a palavra e continua nesse caminho, você vai tomar uma cepada maior ainda. Porque você conhece, você é conhecedor e Deus está avisando. Por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E Deus diz ainda aqui, ó, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não apoie isso. Porque se você apoiar, a cepada é maior. Mas antes condenai-as na palavra de Deus. Porque não adianta a pessoa deixar de ser fornicador, impuro, avarento, torpe, tolo e zombar de Deus. Não adianta ele deixar de fazer essas coisas se ele não converter o Senhor Jesus. Ele vai para o inferno do mesmo jeito. Então, nós devemos condenar essas coisas falando do Senhor Jesus para que eles possam se converter. Para que todos venham se converter ao Senhor Jesus e abandonar esse caminho do pecado, que vai levar à condenação eterna. Essa é a palavra. E você que está aí, arrependa-te agora. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Esse é o momento, o dia agora. Não deixe para amanhã, porque muita gente entre hoje e amanhã já está morrendo, está indo embora. Então você não sabe o dia que você vai. Então agora, para tudo que você estiver fazendo, venha na frente aqui desse celular, olha para a tela aí e repete comigo. Arrependa-te dos teus pecados agora e fala com o Senhor Jesus o que eu vou mandar você falar agora aí. Repete comigo aí. Senhor Jesus, Filho de Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Senhor, entra no meu coração e faz morada em mim. Jesus, que o teu Espírito Santo habite em mim, Senhor. Guarde em mim a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus, aleluia. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. E, meu Deus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me livre de todo mal. E, meu Deus, me recebe agora como teu servo, como teu filho. Porque eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Me recebe, Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus, você fez a coisa mais inteligente da sua vida. Abandona as coisas do mundo. E saiba de uma coisa, abandona a placa de igreja. Tá bom? Abandona a placa de igreja. A igreja que você frequenta, se for uma igreja de Deus, né? Ela foi apenas, foi o local onde você reuniu. Aquela placa que está ali, aquele nome que está ali, aquela CNPJ que está ali, não te leva para o céu. Quem te leva para o céu? Você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, passar pelas águas, porque Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único caminho que nos leva a Deus, somente ele. Então, abandona a placa de igreja. O seu nome tem que estar escrito no livro da vida, e não em placa de igreja. Placa de igreja não vale nada, tá bom? Então, agarra com o Senhor Jesus. Seja um seguidor do Senhor Jesus junto comigo aí. Rádio Palavra Viva, /1000, o meu nome. Vamos embora ganhar alma para o Senhor Jesus. Que é isso que importa. Compartilha esse vídeo aí, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus, te agradeço pela palavra, que o Senhor abençoe cada pessoa que ouviu a pregação. Que a unção, a direção do teu Espírito Santo esteja sobre a nossa vida. Amém? Meu Deus, que o amor do Senhor, a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e a paz do Senhor esteja com todos nós desde agora e para todos sempre. Amém. Fiquem com Deus.